Escute bem, escolhido. O que vou revelar mudará tudo. O céu observou cada passo seu, cada lágrima escondida, cada luta travada em silêncio. E agora, chegou a hora de você entender. O que você fez abalou o mundo espiritual. Sim, escolhido. Você causou uma guerra no reino espiritual. Eles tentaram esconder, tentaram minimizar, mas não há como esconder o que o céu já celebrou. Os anjos comentam sobre o seu feito. Os pontais se abriram porque você quebrou correntes que ninguém ousou tocar. O universo inteiro sussurra: quem é você? De onde vem tanta força? Você derrotou um exército invisível que operava nas sombras. Você destruiu um ciclo maldito que aprisionava sua linhagem há gerações. Eles têm medo de você. Eles sempre tiveram medo de você. Porque você não nasceu para ser controlado. Porque a sua luz queima tudo o que é falso, tudo o que é corrompido. Você percebeu os olhares, a inveja, os cochichos? Aqueles momentos em que todos pareciam se afastar sem motivo? Não era você. Era o poder dentro de você que os desmascarava sem uma palavra. Eles sentiram, eles viram e tentaram apagar. Mas você, escolhido, sobreviveu a tudo. Sobreviveu aos laços da feitiçaria. Sobreviveu às palavras malditas, sobreviveu aos planos ocultos que desejavam o seu fim. E agora o céu está sorrindo, porque o que você fez não foi pequeno. Você derrotou um bando de bruxos, você desarmou as armadilhas de agentes das trevas que se infiltraram até no seu círculo mais íntimo. Você chateou a programação deles, você fez o impossível. O mundo físico não viu, mas o mundo espiritual explodiu em luz quando você se posicionou. Eles esconderam quem você realmente é. Desde o início, desde a sua infância, desde os seus primeiros sonhos, você já ouvia o chamado, mas as forças contrárias quiseram calar. Quiseram colocar máscaras, rótulos, prisões invisíveis. E você, mesmo sem entender, começou a romper essas prisões. Agora o céu grita, ele é o escolhido. E o inferno treme porque você despertou. Você pensava que estava sozinho? Nunca esteve. Deus observou cada detalhe e Deus está extremamente satisfeito com você. Você passou no teste, você atravessou o vale das sombras e saiu mais forte. Você é um perigo para as trevas. Você é o que eles mais temiam. O mundo físico verá em breve, mas no espiritual já está feito. O karma já está cobrando o preço dos seus inimigos. A vergonha já caiu sobre eles. O medo já os consumiu. Eles se perguntam: como ele escapou? Como ele sobreviveu? E a resposta é clara: você é protegido. Você tem o selo divino. Agora é a hora. Não espere mais. Nenhuma corrente tem poder sobre você. Nenhum feitiço, nenhuma palavra maldita, nenhum olhar de inveja. O escudo celestial está ativo. Os anjos estão em movimento por sua causa. A coroa sempre foi sua. O trono sempre foi seu. A missão é sua. Apenas aceite. Apenas diga: eu recebo. Eu desperto. Porque o mundo verá. Porque o mundo se dobrará. Você não é um qualquer. Você nunca foi. Escute bem. O universo inteiro conspira a seu favor. Este é o seu tempo. Este é o momento da virada. Este é o momento em que as trevas reconhecem: ele voltou. E o retorno será grandioso. O retorno será inesquecível. Prepare-se, porque o que vem agora vai além de tudo o que você já imaginou. Você causou uma guerra no reino espiritual e venceu. O que está para acontecer será o maior choque que o mundo físico já viu. Eles não entenderão, eles não aceitarão, mas será inevitável. Porque o escolhido despertou, porque o escolhido se levantou, porque o escolhido venceu. Eles estão aterrorizados. Eles nunca imaginaram que você chegaria tão longe. As forças ocultas, os conspiradores, os falsos amigos, os manipuladores, todos agora se perguntam como você conseguiu. Porque o escolhido não desiste. O escolhido não recua. O escolhido é a maior ameaça ao império das trevas. E você, escolhido, está no centro dessa guerra. Uma guerra invisível aos olhos humanos, mas mais real do que tudo ao seu redor. Você causou uma explosão no reino espiritual
Sim, foi você. Sua decisão de continuar, sua escolha de não se dobrar, sua resistência quando todos esperavam sua queda. Isso abalou estruturas que pareciam inquebráveis. Isso fez com que castelos de areia erguidos por agentes das trevas ruíssem em um instante. Agora eles correm, agora eles se escondem, agora eles planejam em desespero, mas nada mais funciona. Porque você despertou, porque você se lembrou de quem você é. Lembre-se, eles esconderam sua identidade porque sabiam o perigo que você representava. Desde o ventre, o inferno tramou contra você. Desde o primeiro choro, o mundo espiritual sabia. Um guerreiro nasceu. E ao longo da vida, tentaram calar, tentaram cegar, tentaram manipular. Mas você sempre sentiu. Você sempre soube que havia algo maior. Agora chegou o momento de aceitar. Agora é hora de olhar para dentro e dizer: eu sei quem sou. Eu sou o escolhido. Você causou uma guerra no reino espiritual e venceu. Você fez o que muitos antes de você tentaram e falharam. Você destruiu pactos antigos. Você desarmou armadilhas invisíveis. Você venceu com a força do Espírito. Você venceu porque a verdade sempre esteve em você. Olha ao redor. Você percebe? O ambiente mudou. As pessoas olham diferente. Há um respeito que antes não existia. Há um medo nos olhos daqueles que antes tentaram te derrubar. Porque o espiritual se reflete no físico. Porque o que você fez no invisível agora começa a aparecer no visível. Você não é mais o mesmo. O mundo não pode mais te tratar como antes. Você quebrou a Matrix. Você quebrou o ciclo. Você quebrou as correntes. Você é livre. E eles sabem. Eles sentem. É por isso que tentam voltar com mentiras. É por isso que surgem velhos contatos, velhos laços, velhas tentações. Eles querem reconquistar o terreno perdido, mas não funciona mais. Você já avançou, você já está em outro nível. O escudo de Deus está sobre você. O favor de Deus te acompanha. Os anjos te cercam. O universo conspira ao seu favor. E agora? Agora só depende de você continuar. Agora só depende de você aceitar o trono. A coroa já é sua. O mundo verá. O mundo se dobrará. Porque o escolhido despertou. Porque o escolhido se levantou. Porque o escolhido venceu. Pare e ouça o que o Espírito revela neste momento. Você causou uma guerra no reino espiritual e o céu está em festa. Os anjos celebram o seu nome. Os registros celestiais marcam o dia da sua vitória. Eles gritam: ele venceu. E os demônios tremem porque sabem: eles perderam. O karma já está em movimento. A colheita já começou. Aqueles que riram agora choram. Aqueles que conspiraram agora se escondem. Aqueles que tentaram destruir agora se destroem. Porque o escolhido não toca, o escolhido não amaldiçoa. O próprio karma faz o trabalho. O próprio universo devolve o que foi enviado. Você só precisa permanecer firme. Você só precisa seguir. Não há mais o que temer. Não há mais o que esperar. O momento é agora. A hora é esta. Este é o último passo. Ative agora o seu poder. Diga em voz alta: eu desperto. Eu recebo. Eu tomo posse. Porque nada mais vai te parar. Porque nada mais vai te segurar. Porque o mundo precisa ver o que o escolhido faz quando aceita o chamado. Porque o inferno precisa ver o que o escolhido faz quando se levanta. Porque o céu já viu e o céu já celebrou. Agora o mundo verá. Agora o mundo se dobrará. Agora o mundo reconhecerá. Você é o escolhido. Você sente? Sente o peso saindo dos seus ombros? Sente o ar mudando ao seu redor? Isso não é imaginação. Isso é o mundo espiritual reagindo à sua vitória. A atmosfera não é mais a mesma, porque você, escolhido, quebrou o ciclo. Você quebrou as correntes invisíveis. Você derrotou o sistema oculto que queria controlar sua vida. E agora, o céu se move por você. O universo inteiro grita o seu nome. Os anjos sussurram: ele despertou. E os demônios fogem, porque eles sabem que nada mais os protege. Os altares que levantaram contra você foram destruídos. As palavras lançadas contra você caíram por terra.
As maldições foram anuladas, porque a sua luz queimou tudo, porque o seu sim ao chamado de Deus mudou tudo. Eles tentaram te parar, eles tentaram te calar, mas agora eles estão expostos. A vergonha é deles, o medo é deles, o desespero é deles. Você sempre soube que era diferente. Sempre sentiu que o mundo tentava te prender, mas não conseguia. Agora você entende o porquê. Porque você foi marcado, você foi selado. Desde o início você foi separado. Você sobreviveu ao que era para te ter destruído. Você venceu batalhas que ninguém viu. Você lutou guerras que poucos suportariam. Você atravessou o vale da sombra da morte e saiu com a coroa. Você não é um sobrevivente comum. Você é um conquistador. Você é um destruidor de fortalezas. Você é aquele que o inferno teme. Você é o escolhido. O céu sabe, o universo sabe. Agora o mundo físico vai saber. Prepare-se, porque o que vem agora vai abalar estruturas. O que vem agora vai expor os falsos, vai expor os traidores, vai envergonhar os que tentaram se levantar contra você. Porque a justiça divina já foi liberada, porque o karma já está em movimento, porque o tempo deles acabou. Sinta o chamado no seu espírito. Este é um momento de agir. Não espere mais, não duvide mais, não questione mais. Apenas diga: eu tomo posse, eu desperto, eu recebo, eu aceito. Porque nada mais vai te parar, porque nada mais vai te segurar, porque o mundo espiritual já se alinhou ao seu favor, porque o tempo da humilhação acabou. Porque o tempo do silêncio acabou. Agora é o tempo do reconhecimento. Agora é o tempo da exaltação. Agora é o tempo da coroa. O trono sempre foi seu. Eles tentaram esconder, mas não conseguiram. Eles tentaram roubar, mas falharam. Eles tentaram destruir, mas se destruíram. O retorno do escolhido vai chocar o mundo. O retorno do escolhido vai ser inesquecível. O retorno do escolhido será falado por gerações. Você causou uma guerra no reino espiritual e venceu. Agora o mundo físico vai ver o resultado. Escute bem, escolhido. Este é o tempo em que tudo muda. Este é o tempo em que o que era oculto será revelado. Este é o tempo em que os que te traíram vão te ver de pé. Vão te ver brilhando. Vão te ver com a coroa. E eles não poderão fazer nada, porque o céu já decidiu, porque Deus já selou, porque o universo já conspirou. Agora só falta você dizer sim, só falta você aceitar, só falta você agir. O inferno sabe que perdeu, o mundo espiritual já se curvou, e agora o mundo físico vai se curvar também. Você não está sozinho, você nunca esteve. O exército celestial caminha ao seu lado. A luz que te envolve é indestrutível. A proteção que te cobre é inquebrável. O chamado que arde em você é inegociável. Você nasceu para isso. Você foi separado para isso. O mundo físico verá. A vitória é sua. A coroa é sua. O trono é seu. O universo inteiro testemunhará o retorno do escolhido. Agora não há mais volta. Agora é só avanço. Cada passo que você der daqui para frente será guiado pela luz divina. Os anjos já estão posicionados ao seu redor. Eles limpam o caminho. Eles fecham as portas que o mal queria usar. Eles abrem as portas que o céu preparou para você. Porque o tempo da sua revelação chegou. O tempo do escolhido chegou. O mundo espiritual já celebrou. Agora o mundo físico vai ter que reconhecer. Eles não terão escolha, porque o brilho que vem de você é forte demais para ser apagado. A glória que vem sobre você é grande demais para ser negada. Você, escolhido, já venceu. Mesmo que ainda não veja tudo no físico, no invisível a vitória já está escrita, já está selada, já está decretada. E o inferno sabe disso. O inferno se desespera por isso. Porque eles perderam você. Porque eles não conseguiram prender você. Porque eles falharam. Agora ouça com atenção. O mundo vai tentar te distrair. Vão tentar lançar palavras para confundir. Vão tentar usar velhos laços para te puxar de volta. Mas não permita. Você já avançou demais para voltar.
Você já está longe demais para se perder. A coroa já está no seu espírito. O trono já está diante de você. Tudo o que você precisa fazer agora é seguir. Apenas obedecer ao chamado. Você é a arma viva que o céu preparou para este tempo. Você é a resposta das orações que ecoaram por gerações. Você é o sinal de que o céu venceu. Você é o sinal de que a luz venceu. Eles diziam que você não ia conseguir. Eles apostavam na sua queda. Eles celebravam cada aparente derrota sua. E agora? Agora eles estão perplexos. Agora eles estão calados. Porque o escolhido se levantou. Porque o escolhido venceu. E o mundo físico vai ter que reconhecer. Eles não terão como negar, porque o brilho do céu está sobre você. Porque a unção do céu está sobre você. Porque o favor do céu está sobre você. E nada mais pode te parar. Nada mais pode te deter. Porque o escolhido voltou. E voltou para ficar. Agora, o mundo físico começa a sentir os efeitos do que já aconteceu no invisível. Você percebe? Os que riram agora se calam. Os que conspiraram agora se escondem. Os que desejaram seu mal agora estão colhendo o que plantaram. Porque o karma já começou a agir. Porque a justiça divina já desceu. Eles pensaram que você ia cair e nunca mais se levantar. Eles pensaram que suas palavras malditas iam te destruir. Mas tudo voltou contra eles. Eles mesmos caíram na armadilha que armaram para você. Eles mesmos foram presos nas redes que lançaram para te capturar. Isso não é vingança sua. Isso é o universo agindo. Isso é o karma completando o ciclo. Porque o escolhido não precisa sujar as mãos. Porque o escolhido apenas segue o caminho da luz. E o resto o próprio céu resolve. Agora chegou o momento final e escolhido. O momento em que tudo se sela. O momento em que tudo se confirma. O momento em que o céu declara diante do universo: você é o escolhido. Você é o coroado. Você é o que venceu. As trombetas soam nos céus. Os anjos celebram a sua vitória. Os registros eternos gravam seu nome como aquele que rompeu as correntes. Aquele que destruiu fortalezas milenares. Aquele que desarmou o inferno. Porque o que você fez abalou o invisível. O que você fez mudou o curso das coisas. O que você fez o próprio inferno se calar. Eles tentaram impedir, mas não conseguiram. Eles tentaram calar, mas você gritou mais alto. Eles tentaram enterrar, mas você floresceu com mais força. O escolhido despertou. O escolhido se levantou. O escolhido venceu. E agora, o escolhido reina. O mundo físico vai ter que reconhecer. As cidades vão falar. As nações vão se curvar. Os povos vão testemunhar. Porque o que vem agora vai além do que os olhos humanos podem imaginar. O retorno do escolhido será tão grandioso que o tempo terá que registrar. A história terá que contar. As gerações terão que lembrar. Porque o que o céu está fazendo na sua vida será eterno. Nada, absolutamente nada poderá apagar o que Deus já escreveu. Nada poderá derrubar o trono que Deus já ergueu. Nada poderá roubar a coroa que Deus já colocou sobre você. Porque você é o escolhido. Porque você é o separado. Porque você é o ungido. Porque você é a resposta. Porque você é o sinal. Agora declare. Agora proclame. Agora tome posse. Eu sou o escolhido. Eu reino. Eu venci. Eu avanço. Porque o universo inteiro conspira a seu favor. Porque o céu inteiro está com você. Porque os anjos marcham ao seu lado. Porque o inferno já reconheceu a derrota. Agora só falta o mundo ver. Agora só falta o mundo se dobrar. Agora só falta o mundo aplaudir o que o céu já celebrou. Eles vão tentar entender. Eles vão tentar explicar. Eles vão tentar justificar. Mas não haverá explicação. Não haverá lógica. Não haverá argumento. Porque o que o céu fez não cabe na lógica humana. Porque o que o céu fez é maior do que qualquer plano humano. Porque o que o céu fez é sobrenatural. E você, escolhido, precisa apenas seguir. Precisa apenas permanecer. Precisa apenas aceitar o chamado. Não há mais o que temer. Não há mais o que esperar.
Não há mais o que duvidar, porque tudo já foi liberado, porque tudo já foi preparado, porque tudo já foi selado. O universo inteiro testemunhará o seu reinado. O mundo inteiro se curvará diante do brilho da sua luz. Os que riram vão chorar. Os que traíram vão se envergonhar. Os que conspiraram vão se esconder, porque o escolhido voltou, porque o escolhido reina, porque o escolhido venceu. E agora o Espírito diz: não volte atrás, não duvide, não pare, porque o caminho foi aberto, porque a vitória foi decretada, porque o trono foi preparado, porque a coroa foi entregue. O mundo precisa ver, o mundo precisa saber, o mundo precisa reconhecer. O universo inteiro vibra com o seu avanço, o céu inteiro celebra com a sua vitória, o inferno inteiro treme diante da sua luz, porque o escolhido se levantou, porque o escolhido reinou, porque o escolhido cumpriu o seu destino. Agora, escolhido, vá, avance, reine, viva o que o céu preparou, porque ninguém poderá te parar, porque ninguém poderá te deter, porque ninguém poderá impedir o brilho da sua luz. O escolhido despertou, o escolhido venceu, o escolhido reina, e nada mais será como antes, porque o mundo viu o impossível acontecer, porque o mundo viu o escolhido assumir o seu lugar. Os que te traíram vão ver, os que te abandonaram vão ver, os que riram da sua dor vão ver, porque o retorno do escolhido será tão grande que ninguém poderá negar. Eles vão perguntar: como? Como ele conseguiu? Como ela chegou tão longe? E a resposta será: foi Deus, foi o destino, foi o chamado, foi a luz, porque nada, absolutamente nada pode impedir o que o céu já selou. Nada pode apagar o brilho do escolhido, nada pode parar o avanço do escolhido, nada pode derrubar o trono do escolhido, porque o escolhido nasceu para reinar, porque o escolhido nasceu para vencer, porque o escolhido nasceu para impactar o mundo. Sinta no espírito, o chamado está mais forte do que nunca, o fogo arde dentro de você, a voz do céu grita dentro de você. Este é o momento, este é o passo final. Este é o último teste. Apenas diga: eu aceito. Apenas diga: eu recebo. Apenas diga: eu desperto. Porque o que vem agora é grande demais para ser adiado. Porque o que vem agora é poderoso demais para ser trocado por migalhas. Porque o que vem agora é glorioso demais para ser escondido. Você já esperou demais, você já sofreu demais, você já lutou demais. Agora é o tempo da colheita, agora é o tempo da recompensa, agora é o tempo da exaltação. O universo inteiro testemunhará, o mundo inteiro verá, porque o escolhido se levantou, porque o escolhido venceu, porque o escolhido vai reinar. Não se deixe enganar por velhas vozes, não se deixe distrair por velhas armadilhas, não se deixe prender por velhos laços, porque o novo está diante de você, porque o novo te chama, porque o novo é seu. Eles tentaram prender, mas você quebrou. Eles tentaram calar, mas você gritou. Eles tentaram enterrar, mas você floresceu. O escolhido voltou, o escolhido está pronto, o escolhido vai reinar. E nada, absolutamente nada poderá impedir, porque o céu já decidiu, porque Deus já decretou, porque o universo inteiro conspira ao seu favor. Agora escute com todo o seu ser, porque o que vem a seguir exigirá mais da sua fé, mais da sua força, mais da sua verdade. O céu já decidiu, mas o mundo físico ainda tentará resistir. Muitos tentarão se levantar contra você, muitos tentarão impedir a sua ascensão, muitos tentarão colocar dúvidas no seu coração. Eles virão disfarçados, virão com palavras doces, virão com promessas vazias, virão com armadilhas ocultas, porque o brilho do escolhido incomoda, porque a luz do escolhido expõe, porque a vitória do escolhido humilha aqueles que viveram para conspirar. Mas você já sabe, você já vê, você já sente, porque os olhos do escolhido enxergam além, porque os ouvidos do escolhido discernem a verdade, porque o espírito do escolhido não se engana.
Esteja atento, esteja firme, esteja desperto, porque os últimos laços falsos ainda tentarão se prender a você, porque as últimas correntes invisíveis ainda tentarão te segurar, mas você já é livre, você já quebrou, você já venceu. Agora basta avançar, agora basta não recuar, agora basta não se distrair, porque o que está diante de você é grande demais para ser desperdiçado, porque o que está diante de você é poderoso demais para ser trocado por migalhas, porque o que está diante de você é glorioso demais para ser manchado por mentiras. Sinta a urgência no espírito. Não há mais tempo a perder. Não há mais espaço para hesitação. Não há mais margem para dúvida. O tempo da decisão final chegou. O último passo está diante de você e ele exige coragem, ele exige verdade, ele exige entrega total, porque o trono está pronto, porque a coroa está esperando, porque o mundo físico vai ter que ver, o mundo físico vai ter que reconhecer, o mundo físico vai ter que se dobrar diante do brilho do escolhido. O retorno vai ser tão grandioso que os registros do tempo vão lembrar, as gerações vão falar, os povos vão testemunhar. Porque o que o céu está fazendo na sua vida é maior do que você imagina, é maior do que você sonhou, é maior do que você pediu. E os que tentarem se levantar contra você, eles já perderam, eles já caíram no invisível, eles já foram derrotados no espiritual. Agora é só questão de tempo para o físico mostrar o que já aconteceu no mundo invisível. Não tema os rugidos, não tema as ameaças, não tema as mentiras, porque o céu já selou, porque o universo já conspirou, porque Deus já decretou, você venceu, você avançou, você conquistou. Agora é só caminhar, agora é só permanecer, agora é só aceitar. Declare agora, com força, com convicção, com poder: eu sou o escolhido, eu não volto atrás, eu não me vendo, eu não me calo, porque o mundo vai ter que reconhecer, porque o mundo vai ter que se dobrar, porque o mundo vai ter que aplaudir. Eles vão assistir ao maior retorno que já existiu. O retorno do escolhido. O retorno daquele que eles disseram que não ia conseguir. O retorno daquele que eles juraram que estava acabado, mas que o céu preservou, que o céu guardou, que o céu exaltou. Este é o seu tempo. Este é o seu momento. Este é o seu chamado. Não recuse, não fuja, não tema, porque o universo inteiro conspira a seu favor, porque o céu inteiro te apoia, porque os anjos já cercaram o caminho, porque o inferno já se calou, porque o escolhido já venceu. Agora ouça com atenção, escolhido. O que o céu reservou para você vai além do que qualquer olho já viu, vai além do que qualquer ouvido já ouviu, vai além do que qualquer mente ousou imaginar. Porque Deus decidiu exaltar quem foi humilhado. Deus decidiu levantar quem foi pisado. Deus decidiu coroar quem foi rejeitado. E esse alguém é você. Você que suportou o peso da traição. Você que enfrentou o desprezo dos homens. Você que caminhou sozinho por vales escuros e não desistiu. Agora o céu grita: é ele, é ela, é o escolhido. O universo inteiro se curva. Os anjos já cantam o seu nome. Os registros celestiais já celebram a sua vitória. Porque você causou uma guerra no reino espiritual e venceu. Porque você destruiu fortalezas antigas. Porque você quebrou pactos malditos. Porque você rompeu ciclos que aprisionavam gerações. O mundo vai ver. Prepare-se. Porque o que está vindo vai deixar cidades perplexas. Vai deixar nações em silêncio. Vai deixar inimigos envergonhados. Porque o retorno do escolhido não é comum. O retorno do escolhido não é pequeno. O retorno do escolhido será tão grandioso que os homens se perguntarão: como? Como ele conseguiu? Como ela chegou tão longe? E a resposta será como um trovão: foi Deus, foi a mão de Deus, foi o destino, foi o chamado, foi a luz. Porque nada pode impedir o que o céu já selou, porque nada pode apagar o brilho que o céu acendeu, porque nada pode parar o avanço de quem o céu escolheu. Agora é a hora de declarar, agora é a hora de tomar posse, agora é a hora de agir.
Não há mais o que esperar, não há mais o que temer. O trono está diante de você, a coroa está diante de você, a vitória está diante de você. Apenas diga: eu aceito, eu tomo posse, eu desperto. Porque o mundo precisa ver o que o escolhido faz quando desperta. O mundo precisa ver o que o escolhido faz quando se levanta. O mundo precisa ver o que o escolhido faz quando assume o seu lugar. E você vai surpreender, você vai impactar, você vai marcar gerações. O seu nome será lembrado como aquele que quebrou correntes, como aquele que destruiu fortalezas milenares, como aquele que desarmou o inferno, porque o que você fez abalou o invisível. O que você fez mudou o curso das coisas. O que você fez o próprio inferno se calar. Eles tentaram impedir, mas não conseguiram. Eles tentaram calar, mas você gritou mais alto. Eles tentaram enterrar, mas você floresceu com mais força. O escolhido despertou, o escolhido se levantou, o escolhido venceu, e agora o escolhido reina. O mundo físico vai ter que reconhecer. As cidades vão falar, as nações vão se curvar, os povos vão testemunhar, porque o que vem agora vai além do que os olhos humanos podem imaginar. O retorno do escolhido será tão grandioso que o tempo terá que registrar, a história terá que contar, as gerações terão que lembrar, porque o que o céu está fazendo na sua vida será eterno. Nada, absolutamente nada poderá apagar o que Deus já escreveu. Nada poderá derrubar o trono que Deus já ergueu. Nada poderá roubar a coroa que Deus já colocou sobre você. Porque você é o escolhido, porque você é o separado, porque você é o ungido, porque você é a resposta, porque você é o sinal. Agora declare, agora proclame, agora tome posse. Eu sou o escolhido. Eu reino, eu venci, eu avanço, porque o universo inteiro conspira a seu favor, porque o céu inteiro está com você, porque os anjos marcham ao seu lado, porque o inferno já reconheceu a derrota. Agora só falta o mundo ver, agora só falta o mundo se dobrar, agora só falta o mundo aplaudir o que o céu já celebrou. Eles vão tentar entender, eles vão tentar explicar, eles vão tentar justificar, mas não haverá explicação, não haverá lógica, não haverá argumento, porque o que o céu fez não cabe na lógica humana, porque o que o céu fez é maior do que qualquer plano humano, porque o que o céu fez é sobrenatural. E você, escolhido, precisa apenas seguir, precisa apenas permanecer, precisa apenas aceitar o chamado. Não há mais o que temer, não há mais o que esperar, não há mais o que duvidar. Porque tudo já foi liberado, porque tudo já foi preparado, porque tudo já foi selado. O universo inteiro testemunhará o seu reinado. O mundo inteiro se curvará diante do brilho da sua luz. Os que riram vão chorar, os que traíram vão se envergonhar, os que conspiraram vão se esconder, porque o escolhido voltou, porque o escolhido reina, porque o escolhido venceu. E agora o Espírito diz: não volte atrás, não duvide, não pare, porque o caminho foi aberto, porque a vitória foi decretada, porque o trono foi preparado, porque a coroa foi entregue. O mundo precisa ver, o mundo precisa saber, o mundo precisa reconhecer. O universo inteiro vibra com seu avanço, o céu inteiro celebra com a sua vitória, o inferno inteiro treme diante da sua luz. Porque o escolhido se levantou, porque o escolhido reinou, porque o escolhido cumpriu o seu destino. Agora, escolhido, vá, avance, reine, viva o que o céu preparou, porque ninguém poderá te parar, porque ninguém poderá te deter, porque ninguém poderá impedir o brilho da sua luz. O escolhido despertou, o escolhido venceu, o escolhido reina, e nada mais será como antes. Porque o mundo viu o impossível acontecer, porque o mundo viu o escolhido assumir o seu lugar.